Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal AFerre 2010. Eu sou o Alexandre Ferri e juntos vamos continuar com o nosso curso de redes, aprendendo a trabalhar com um equipamento mais simples, projetado para aumentar a área de cobertura da nossa rede, seja como repetidor de sinal ou como access point. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal, ativando o sininho para receber todas as notificações de vídeos que eu publicar no futuro. Este dispositivo é conhecido por muitas pessoas como repetidor, porém ele também pode agregar a função de access point, pois ele tem uma porta RJ45 com dupla função. Para lugares onde o sinal do Wi-Fi não chega ou para redes que não têm sinal Wi-Fi, você pode usar ele como access point, conectando um cabo RJ45 no seu roteador principal e ligar este dispositivo na rede do seu roteador, gerenciando um sinal de rede wireless. Ou então, podemos utilizar ele como um repetidor de sinal Wi-Fi e repetir a rede por este dispositivo. Também podemos usar a porta RJ45 para conectar um dispositivo na rede via cabo. As vantagens deste dispositivo são o preço, que é bem mais acessível em relação a um roteador quando precisamos expandir a área de cobertura, a praticidade, pois depende apenas de uma tomada para funcionar, e a facilidade na configuração de uso como repetidor. Vocês vão perceber que na internet tem muita gente ensinando a configurar ele usando um computador via cabo ou celular via rede Wi-Fi. Mas existe uma forma de configurar ele como repetidor bem mais simples que essa, pelo menos no caso deste repetidor, que seguindo as informações contidas no manual, basta apenas ligar ele na tomada. Porém, como o meu já estava configurado, eu vou antes resetar ele pelo botão Reset, para voltar às configurações de fábrica. Vou aguardar a sua inicialização e agora eu vou apertar a tecla WPS do roteador para iniciar a transmissão dos dados de rede e senha deste roteador que configuramos na aula 8 como Access Point. E em seguida vou pressionar a tecla WPS do repetidor por cerca de 7 a 10 segundos para que ele possa entender que estou configurando a rede que ele vai repetir. E assim vai se autoconfigurar para repetir a rede Wi-Fi informada pelo roteador. Agora ele já está pronto para funcionar, repetindo o sinal Wi-Fi com o mesmo nome de rede e senha. Mas caso não esteja conseguindo configurar ele desta forma, pela tecla WPS, você também pode configurar ele por tela de configuração da mesma forma que já fizemos em aulas anteriores com os roteadores. Ele também tem uma rede Wi-Fi que você pode acessar com o celular ou pela porta RJ45 via cabo de rede com um computador. E da mesma forma pelo browser com um endereço IP, com usuário e senha informados na etiqueta do dispositivo, e acessamos esta tela de configuração da mesma forma que fizemos nas aulas anteriores. Eu acabei de configurar este dispositivo na minha rede como repetidor pela tecla WPS no começo desta aula. E neste momento, meu celular já está acessando o Wi-Fi repetido por este dispositivo. E até estou conseguindo navegar na internet através dele. Tanto é verdade que o DHCP do roteador principal alocou um endereço IP válido para o meu celular. E este endereço IP prova que o celular se comunicou com o roteador principal através deste repetidor. O problema é que eu não estou conseguindo acessar este dispositivo pelo IP informado na sua etiqueta. Sabendo que o IP informado 192.168.10.1 é o correto e que estou acessando a rede Wi-Fi pelo dispositivo que quero configurar e que o meu IP pertence agora à rede 192.168.0, afinal, foi o endereço recebido pelo DHCP do roteador principal, o seu desafio vai ser tentar me explicar qual o motivo de não estar conseguindo acessar a tela de configuração. O problema está na rede que o meu celular está conectado. Veja, a rede do meu celular é 192.168.0 e a rede do endereço do repetidor é 192.168.10. E uma rede não conversa
com a outra. As pessoas costumam fazer muita confusão achando que só o fato de você conectar dispositivos em um mesmo cabo ou pelo fato de estar acessando a mesma rede Wi-Fi, os dispositivos já podem se comunicar bastando apenas ter um endereço IP qualquer. E não entendem ou não observam que dentro de uma mesma interligação física eu posso ter mais de uma rede lógica. E é isto que eu quero ensinar, reforçando um pouco mais este entendimento. Pois para poder acessar a tela deste dispositivo, eu preciso compatibilizar o endereço IP do meu celular para a rede 192.168.10. E quando eu fizer isto, estarei deixando de acessar a rede 192.168.0 para estar acessando outra rede pelo mesmo meio físico, que no caso é a mesma rede Wi-Fi. Configurando então o IP da rede Wi-Fi onde o meu celular está conectado, vou modificar o endereço IP de variável para fixo, de forma que eu possa atribuir um endereço IP manualmente, saindo então da rede 192.168.0 para a rede 192.168.10. Percebam, pessoal, que com esta nova rede eu não consigo mais acessar os roteadores da minha casa. Por exemplo, se eu colocar o endereço 192.168.0.1, eu deveria acessar a tela de configuração do roteador principal. E percebam que agora eu não consigo acessar mais, pelo fato de estar conectado na rede 192.168.10. Bom, neste momento, eu consigo agora acessar a tela de configuração do dispositivo. E se antes da minha explicação você conseguiu chegar na mesma resposta, parabéns, pois seu nível de conhecimento já está mais avançado. Bom, pessoal, as telas de configuração deste dispositivo são muito parecidas com as de um roteador convencional, sendo aqui mais simples pela ausência de uma porta WAN. Mas veja que temos um servidor DHCP e mecanismos para se configurar a rede Wi-Fi e o modo como o dispositivo vai funcionar, seja como um repetidor ou seja como um access point. Aproveitando o assunto que conversamos há pouco com relação às redes lógicas, onde vimos a intercomunicação de dois dispositivos com a rede 192.168.10 em uma mesma rede física, que tem um servidor DHCP ativado para gerenciar a rede 192.168.0, vou te lançar outro desafio. Eu poderia ativar dois gerenciadores DHCP numa mesma rede física, onde um iria gerenciar a rede 192.168.0 e o outro a rede 192.168.10? Sim, eu posso ligar dois servidores DHCP em uma mesma rede física. Por exemplo, eu posso ativar o DHCP deste dispositivo repetidor gerenciando a rede 192.168.10 e deixar o DHCP ativado no roteador principal gerenciando a rede 192.168.0. Então, eu vou te lançar agora outro desafio. Se eu conectar um celular em qualquer rede Wi-Fi desta rede da minha casa, seja no roteador principal, no roteador como repetidor ou como access point, que configuramos nas aulas anteriores, ou até na rede Wi-Fi deste repetidor que estamos conhecendo nesta aula. E sabendo que todos eles estão interconectados fisicamente através de cabo ou sinal Wi-Fi, qual servidor DHCP vai atribuir um IP para o meu celular? Será o da rede 192.168.0 ou da rede 192.168.10? A resposta é o servidor DHCP que responder primeiro. Um servidor DHCP, ele fica em pequenos intervalos de tempo pesquisando na rede se existe algum dispositivo precisando receber um endereço IP. E os dois servidores vão fazer isso em intervalos distintos. Na hora que eu conecto o celular na rede, o servidor DHCP que responder primeiro aloca o endereço IP. Então, não temos como saber qual servidor DHCP vai alocar o endereço IP. E isso acaba sendo uma ação aleatória.
Para provar isso, eu vou fazer um teste nesta rede física, que agora tem 2 servidores DHCP ativos, conectando o celular no mesmo dispositivo Wi-Fi diversas vezes. Antes, eu vou mudar o nome da rede Wi-Fi do dispositivo repetidor para repetidor, de forma que possamos identificar esta rede na lista de redes Wi-Fi. Afinal, se mantermos o mesmo nome de rede Wi-Fi repetida, não saberíamos se estamos conectados no roteador da rede Wi-Fi DRL2 ou no repetidor da rede DRL2. Agora, eu vou conectar o celular na rede Wi-Fi do repetidor e vou ficar renovando a conexão por diversas vezes para forçar que os servidores DHCP aloquem um endereço IP a cada renovação. E observamos que ora o celular recebe um IP da rede 192.168.0 e ora um IP da rede 192.168.10. E se fizer isso da mesma forma, só que me conectando na rede do roteador principal, que tem a rede Wi-Fi DRL1, o mesmo fato acontece, provando que em uma mesma rede física, com 2 servidores DHCP, o endereço IP recebido será da rede na qual o servidor DHCP responder primeiro à requisição. E isso acontecerá de forma aleatória, independente de estar próximo ou mais afastado do roteador com o DHCP ativado. O objetivo de se criar redes lógicas é o de separar equipamentos em grupos distintos e evitar que um dispositivo de uma rede consiga acessar a outra rede, separando os hosts ou equipamentos em grupos. Eu jamais precisaria fazer isso em uma rede doméstica, mas estou apenas levantando este assunto para reforçar em você o entendimento maior do que é uma rede física, onde falamos da parte física que interliga os equipamentos, seja por meio de cabos ou de sinal Wi-Fi. E quando falamos de uma rede lógica, onde o endereço IP determina, através do uso da máscara de subrede, a rede lógica na qual os equipamentos vão se comunicar. Então, quando digo que pode existir apenas um servidor DHCP em uma única rede, estou me referindo à rede lógica e não à rede física. Bom, pessoal, isso é viajar um pouco demais para uma rede doméstica. É claro que não precisamos de configurações neste nível de complexidade, mas estou apenas indo um pouco além neste curso para que possamos criar uma boa base de conhecimento. E você agora pode até estar se perguntando se esta aula não precisaria focar mais em como se configura este dispositivo. E a resposta é não. Nas aulas anteriores, já aprendemos a configurar um roteador como access point e outro como repetidor. Portanto, configurar um dispositivo destes da mesma forma que já configuramos anteriormente seria repetir os mesmos passos e, portanto, uma perda de tempo que aproveitamos melhor aprendendo a separar bem o que é uma rede física de uma rede lógica. Além, é claro, de entender que este dispositivo é similar a um roteador, só que sem a porta WAN. Para exemplificar a praticidade deste dispositivo, uma vez que ele foi configurado como repetidor da rede Wi-Fi da minha casa, eu posso levar ele para qualquer lugar onde esta rede Wi-Fi chegue, com no mínimo uma baixa intensidade de sinal para poder haver a comunicação e conseguir então ampliar a área de cobertura da minha rede Wi-Fi de forma muito fácil e prática. Posso também ligar um dispositivo na rede de forma cabeada pela porta RJ45 que vai acessar a nossa rede também. Se quiser mudar de repetidor para Access Point, basta apenas entrar na opção Assistente de Configuração e mudar de repetidor para modo Access Point e fazer as mesmas configurações que aprendemos na aula 8 e usar a porta RJ45 agora para receber o sinal da rede ligando este dispositivo no roteador principal que participa da rede doméstica. Enfim, tudo que já aprendemos neste curso. Portanto, achei melhor aproveitarmos mais esta aula de outra forma. Pessoal, a partir deste ponto, eu mudo o foco das próximas aulas, onde eu deixarei de mostrar equipamentos e começo a abordar mais assuntos específicos. Na próxima aula, vou tratar de um problema muito comum, onde as pessoas não conseguem mais acessar os roteadores para realizar configurações, principalmente quando o roteador tem o DHCP desativado, ou até com o DHCP ativado. E existe muita desinformação na internet que, por desconhecimento,
Muita gente que até se diz técnico de informática orienta sempre a voltar o roteador para as configurações de fábrica, mas isso é, na maioria das vezes, apenas falta de conhecimento. E conhecimento é aquilo que procuramos no canal AFR 2010. Um forte abraço a todos e nos veremos na próxima aula.